Daquela noite de inverno o vento soprava da costa atlântica como se quisesse arrancar a falésia inteira do lugar. As ondas batiam nas rochas com uma força antiga e persistente, e muito acima do mar o velho sanatório erguia-se como um dente podre no alto do precipício. Durante décadas aquele edifício foi chamado de hospital, mas na aldeia todos sabiam que ali funcionara um outro tipo de casa, ou a casa onde as pessoas entravam, e depois deixaram de existir. O governo mudara, a ditadura caíra, a história oficial fora fia escrita, mas o sanatório continuara ali em silêncio, tancado por correntes enferrujadas e por memórias que ninguém queria tocar. Até que num dia tardio, pouco antes da demolição prometida, um homem decidiu subir a colina com uma cama na mão e uma ideia na cabeça. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Fantasmas Curtas. Hoje eu não estou num bom estúdio, nem num apartamento abandonado, nem numa casa supostamente assombrada em Lisboa. Hoje eu estou numa aldeia minúscula à beira do Atlântico, diante de um sanatório que muitos preferem fingir que nunca existiu. Se este vídeo for ao ar é porque eu sobrevivi à noite que está só a começar. O homem na frente da câmara chamava-se Miguel e durante quase 10 anos tinha sido repórter de investigação em mais sérios. Depois de uma reportagem mal operada, que deixou uma testemunha vulnerável abandonada à própria sorte, Miguel largara a profissão e se refugiara no mundo digital. No seu canal contava casos de casas assombradas, lendas urbanas, crimes antigos e mistérios sem solução. Mas naquele Matilde queria mais do que assustar a audiência, queria mostrar algo que o país inteiro aprendera a não ouvir. O plano dele não era entrar sozinho no sanatório e enquanto terminava a introdução para a câmara uma mulher se aproximava pela pequena estrada de sago. Descontou o atraso. O autocarro ficou parado por causa de uma vaca no meio da estrada. Chegaste na hora certa, o vento está a fazer metade do trabalho da tosfeia para nós. A mulher se chamava Inês, era historiadora e nascera naquela aldeia. Ela trazia debaixo do braço uma pasta gasta com recortes de jornal e fotocópias de documentos desjuntados. Antes de subirmos, eu quero que vejas isto com calma. Se for mais um artigo a dizer que aqui era só um sanatório pacífico, podes guardar na pasta. Miguel desligou a câmara por um momento, guardou o equipamento principal na mochila e sentou num banco de madeira em frente ao café quase vazio. O cheiro de café forte e do peixe que vinha do porto misturava-se com o perfume leve de chuva que ainda não caía. Não é isso? São relatórios internos, listas de internados, cartas censuradas, coisas que nunca chegaram ao público. Como é que tu conseguiste isto tudo? Alguns documentos estavam no arquivo municipal mal catalogado, outros apareceram numa escadação da igreja. O resto veio de um pescador que jurou nunca mais voltar a falar do assunto. Esse pescador é quem vamos ver a seguir, não é? É Bud, ele está à nossa espera na tasca do Porto. E se quiser falar na tua gravação, melhor ainda, mas não contes com isso. A tarde começava a descer quando os dois caminhavam até o pequeno porto cercado de barcos antigos, com redes envoladas e cheiro de sal e gasóleo. A asca era um retângulo de luz amarelo no meio do vento cinzento e lá dentro o ar cheirava a vinho barato e peixes fritos. Ao fundo do balcão um homem de cabelo branco e ombros largos bebia devagar. Este é o Joaquim, antigo pescador. Se alguém viu coisas desta falésia foi eu. Eu já disse que não quero câmara na minha cara. Não se preocupe, podemos gravar só o áudio, ou na isso, se preferir, eu só quero ouvir o que o senhor tiver para contar. O que eu tenho para contar, o mar já ouviu 1000 vezes e nem por isso o vou embora. A voz de Joaquim era áspera como cascalho afastado pelo mar, mas havia ali um cansaço que não é só idade. Quando eu era novo, a gente via luzes lá em cima, lá naquele casadão, muito depois da hora em que diziam que o hospital fechava. Às vezes, de noite, tinham caminhões sem placa, subiam a estrada sem fazer barulho e ninguém queria saber quem descia Deus. De vez em quando, bem tarde, a gente via sacos a cair lá de cima para o mar. Sacos pesados que não boiavam, e mesmo assim, de vez em quando, o mar devolvia alguma coisa. Miguel mantinha o gravador portátil na mesa, a luz vermelha discreta, e não usava interromper. O padre dizia que eram só resíduos do hospital, mas não há resíduo que tenha mãos, não há resíduo que tenha olhos ou nada para ti antes de afundar. Um dia eu trouxe para Tejo que o Marco cuspiu e disseram para fechar a boca, para pensar na minha família, para não arranjar problemas. Foi aí que eu percebi que o problema não estava no mar, estava lá em cima na falésia. As mãos de Joaquim tremiam ligeiramente, não de bebida, mas de pneumonia. Vocês vão subir lá hoje de novo? Danos, temos autorização da Câmara, é só esta noite, antes da demolição. Autorização da Câmara é uma coisa, a autorização dos que ficaram lá dentro é outra. Se ouvirem alguém chamar, não respondam. E se ouvirem rezas, lembrem-se que nem toda a reza vem do céu.
O silêncio que seguiu pareceu mais pesado do que o ruído do vento do lado de fora. Miguel agradeceu, prometendo não mostrar o rosto do velho e saiu da tasca com a sensação de que carregava mais do que uma simples entrevista no bolso. A estrada que subia até o sanatório era estreita e cheia de curvas e a cada metro o mar ficava mais distante enquanto o céu se aproximava. O carro alugado trepidava em cada buraco e no tabuleiro era o pequeno gravador portátil piscava, pronto para registrar cada som da noite. Tens a certeza que queres mesmo fazer isto de noite? Se eu fizer de dia vai parecer só um prédio velho, à noite as coisas mostram-se mais com o sol. Ou como tu queres que sejam? Há uma diferença. Eu sei que tens medo de transformar a história da tua família em entretenimento, mas eu prometo que não é isso que eu vou fazer. Tu metes muita coisa para a câmara, a questão é o que tu metes para ti próprio. O carro parou numa clareira improvisada, de onde se via o sanatório inteiro recortado contra o céu quebrado. O edifício tinha janelas vazias como órbitas de caveira e as paredes, outrora brancas, estavam riscadas de musgo e umidade. Tu feiras, isto é a definição visual da Sombrase. Não esqueças que para muita gente isto foi casa, foi prisão, foi fim de linha, não é só cenário. Eu sei, e é por isso que eu estou aqui, porque Miran contou o que aconteceu e porque os vivos já não querem falar. Miguel montou o tripé, verificou a bateria da câmara e pôs o microfone adicional e fez um teste de som. Este Alvin, 1, 2, 3, venta morte na falésia, venta virada a subir do mar. Não provoca, não brinca com as palavras, elas têm peso aqui. O primeiro taco da noite foi gravado em frente à porta principal, ainda trancada com uma corrente grossa, embora a fechadura estivesse de pó. Quando a porta se abriu, um cheiro antigo, de pó, de medicamento vencido e de roupa molhada, saiu de dentro como um sopro. Estamos aqui diante do antigo sanatório de Nossa Senhora da Falésia, edifício construído para tratar doentes mentais, mas utilizado pelo regime como depósito de pessoas indesejadas. Amon Steindes, historiadora e neta de um homem que entrou aqui e nunca mais saiu. Eu não sei se queira parecer, mas chamo nervoso ajudar alguém a perceber o que foi isto, então que seja. Hoje vamos entrar neste lugar pela última vez antes de ele ser demolido e vamos tentar ouvir as vozes que ficaram presas aqui dentro. Miguel pediu que Inês ficasse ao lado, segurando uma antena potente, enquanto ele cortara a corrente com uma ferramenta emprestada por um funcionário da Câmara. Metal desistiu por alguns segundos, depois se deu com o estalo que ficou pelos corredores vazios. A primeira sala era um vestíbulo alto, com azulejos partidos e um balcão onde um dia enfermeiras anotaram nomes em livros que já não existem. O feixe de luz da lanterna deslizava por cima de cadeiras enfileiradas, de um crucifixo torto na parede e de um relógio sem ponteiros. Isto era a reação, é que as pessoas estavam, entregavam documentos, assinavam papéis. Que as famílias deixavam os seus e muitas vezes era a última vez que se viam. Os passos deles ecoavam pelo corredor, acompanhados pelo ruído distante do mar, como se o oceano respirasse junto com o prédio. Portas abertas exibiam partes com câmaras de ferro, coxas apodrecidas e insígnias religiosas tortas e cadeiras de rodas enferrujadas. Parece cenário de filme, mas é pior, porque é real, e a pior decoração é que o tempo faz sem consultar ninguém. Repara nas paredes, os iscos, as palavras, são nomes, datas, pequenas frases de gente que precisava de provar que existia. Em uma das paredes alguém escrevera, com algo que parecia ferrugem, uma frase curta, quase apagada. Olha aqui, como é isto? Ninguém nos ouve, mas a aldeia vai ouvir um dia. Miguel sentiu um arrepio leve na nuca, mas sorriu para a câmara como se aquilo fosse apenas mais um detalhe interessante para os espectadores. Passaram por uma capela pequena, onde bancos partidos e velas derretidas formavam sombras estranhas nas paredes. E a minha Hobbs e a que vinhas já, quando a deixavam visitar o marido. Ou achas que ela sabia o que se passava lá em baixo? Sabia o suficiente para ter pesadelos até ao fim da vida. Foi na ala administrativa, ao lado da antiga sala de aviação, que Inês encontrou algo que mudaria à noite. Ajuda-me com este armário, está preso na parede. Os dois empurraram um móvel pesado e por trás dele apareceu uma porta estreita de ferro, quase o tamanho de uma pessoa. Isto não está numa rede que mostravas. Os mapas oficiais não precisam mostrar tudo, principalmente o que não couber. A porta não estava trancada, apenas encostada, e atrás dela havia uma sala pequena, cheia de caixas de papel e armários de metal. O ar ali dentro cheirava mais a bolor do que ao resto do prédio, como se aquelas caixas tivessem respirado pouco durante décadas. Isto é um arquivo, ou o que sobrou de um. Dentro de um dos armários, coberto por uma manta de pó, Miguel encontrou um objeto que reconheceu do tempo repórter. Olha isto, um gravador voo, ainda com uma fita montada.
Ao lado do aparelho havia várias caixas de fitas etiquetadas com datas e códigos e alguns nomes escritos à mão. Aqui está. Olha, este nome é da minha família. E aqui, outra etiqueta, alguma coisa com sigla de serviço de segurança, isto não é material do hospital comum. Num canto da mesma sala, Inês encontrou um pequeno caderno de capa de cor com letras digitadas na primeira página. E era da irmã Maria do Carmo, assistente espiritual do sanatório. Uma freira responsável por tratar da alma dos internados. Ou por acalmar a consciência dos outros. Os dedos de Inês tremeram ligeiramente ao abrir o diário e as primeiras páginas mostraram uma caligrafia bonita, redonda e cheia de fé. Miguel, por sua vez, examinava o gravador de voo, avaliando se seria possível fazê-lo funcionar com algum imprevisto. Se eu arranjar energia daqui, talvez a gente consiga ouvir o que foi gravado nestas fitas. Tens a certeza que queres ouvir? Mais do que isso, eu quero que o país inteiro ouça. O adaptador ligara uma extensão que trouxera na mochila e depois de algumas tentativas o gravador finalmente acordou com um ruído rouco. Ou começou a girar devagar em um chiado profundo encheu a pequena sala. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta casa sirva para curar e não para ferir. Dos alto-falantes era jovem, suave e firme, com um sotaque nitidamente português, de outra. Em seguida outras vozes se juntaram, uma masculina, profissional, outra mais áspera e autoritária. Irmão, por filho, aqui ninguém o que é mau, diga-nos apenas com quem se encontrava nas reuniões. O homem na fita gemia, tossia e suplicava, enquanto a freira insistia, a voz carregada de alguma coisa entre obediência e vergonha. Se o senhor não falar, vou achar que eu é que não cumpro o meu dever. Por favor, pense na sua família. Inês fechou os olhos por um instante, como se ouvisse não apenas a gravação, mas o eco longínquo da própria infância. A minha avó usava umas expressões iguais às desta freira, essas que eu achava que eram só dela. Talvez não fossem só dela, talvez viessem daqui. A fita avançou e a voz da freira começou a mudar, pouco a pouco, ficando mais cansada, menos escuda e mais quebrada. Hoje acompanhei outro internamento, disseram-me que era um perigo para a ordem, mas os olhos dele pareciam apenas assustados. Era como se em determinado ponto ela tivesse deixado de falar para os superiores e começado a falar para si mesma ou para alguém que um dia a ouviria. Se alguém um dia escutar estas palavras, por favor, lembre-se que nem todos aqui dentro escolheram um lado em que ficaram. Miguel olhou para a câmara, depois para Inês e sentiu que a história que procurava é maior do que um verídico canal. Isto pode ser a prova de que o sanatório é uma prisão política, de que houve colaboração de religiosos e de que tudo foi escondido. E também pode ser a prova de que a minha família esteve dos dois lados, das vítimas e dos cúmplices. Enquanto as fitas giravam, Inês passou as páginas do diário e encontrou o nome que conhecia bem, o mesmo que carregava. Aqui, ora, este não é o apelido da minha bisavó. Queres dizer que esta feira é tudo de avó? Sim, alguém que nunca foi mencionada em casa, alguém de que só falavam como uma irmã que morreu nova no convento. O sanatório parecia até incluído à volta deles, como se as paredes se aproximassem para ouvir também. Na fita seguinte a mesma voz rezava, mas havia um tremor que não parecia apenas devoção. Hoje disseram-me para observar e relatar. Disseram-me que é vontade de Deus que a ordem seja mantida, que quem perturba a paz precisa de ser corrigido. Eu perguntei se Deus queria mesmo ver um homem amarrado a uma cama a pedir pelo mar e eles responderam que o mundo não era problema meu. O gravador chiou, como se a própria fita resistisse a deixar sair aquelas frases. Se eu calar, sou cúmplice. Se eu falar, sou traidora. Se eu ficar, sou instrumento. Se eu fugir, sou covarde, porque Pião não se salva assim. Miguel percebeu que respirava mais rápido, embora estivesse parado, apenas a ouvir. Inês explorava o diário com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela sabia o que estava a fazer, mas também sabia que estava a ser usada. Ninguém aqui é inocente, nem completamente culpado. É isso que torna isto tão difícil de contar. O ruído do vento lá fora parecia sincronizar-se com o chiado das fitas e cada rajada fazia o prédio ranger. Em determinado momento o gravador começou a correr a fita um pouco mais depressa, sem que Miguel tivesse mexido em nada. Eu ouvi dizer que vão usar a cave para casos especiais. Disseram que não preciso ser lá, que não é lugar para mulheres de fé. Mas se eu não disser, nunca vou ver com os meus olhos. Vou continuar a fingir que não sei. O diário confirmava, algumas páginas adiante, que a freira desceu ao subsolo numa noite de tempestade. Nas linhas apressadas a tinta parecia ter sido passada com mão trêmula. O cheiro lá embaixo não é de hospital, é de ferro, e medo, é de roupas molhadas que nunca secam,
é de coisa viva a aparecer sem luz. É uma referência aqui. Ela fala numa cela onde ficou alguém que ela denunciou porque tinha medo pela irmã mais nova. Se ela desceu, nós também vamos descer, mas com a diferença de que vamos mostrar tudo isto ao mundo. Vamos ajustar-me de lá para baixo pelo nós. O acesso ao subsolo ficava no fim de um corredor lateral, atrás de uma porta pesada com um letreiro desbotado que dizia apenas serviço técnico. A fechadura estava presa por ferrugem, mas Miguel encontrou dentro de uma gaveta da administração um chaveiro antigo com uma chave grande que parecia ter esperado por aquele momento. Às vezes eu tenho a sensação que estes lugares querem ser abertos para alguém em particular. Ou querer fechar-se em volta da aldeia em particular. Quando a chave girou, o som metálico grave ecoou pelo prédio e o vento pareceu responder com um groove distante. A porta abriu-se devagar, revelando uma escadaria estreita que descia para o escuro, onde a luz da lanterna parecia ser engolida. Se em algum momento quiseres voltar, diz-me, não vale a pena forçar nada. Eu não vim até aqui para ficar à porta. Se a minha família deixou fantasmas aqui, eu quero vê-los de frente. Cada degrau tangia-se o peso deles e o cheiro lá embaixo mudava a cada passo, da umidade para algo mais denso e mais antigo. Nas paredes da escadaria havia marcas de mãos, algumas pequenas, outras fortes, impressas em pó de sujidade. Ao chegar ao corredor subterrâneo, a lanterna revelou portas de metal alinhadas, 6 janelas, numeradas com tinta descascada. Isto não é sala de tratamento, isto é cela. Cela cheia vista, sem luz, onde o tempo deve ter parado. O som do gravador portátil registrava a respiração deles. O heavy eco do corredor é, muito ao fundo, algo que poderia ser um botejar lento. Miguel, que tinha deixado o gravador volou na sala de arquivo, ouviu então algo no aparelho portátil que não devia estar ali. Alguém desceu, alguém voltou, alguém veio ouvir. A voz da freira, a mesma das chitas, parecia agora sair do pequeno gravador moderno, como se atravessasse décadas de tecnologia. Tu a viste? Não a viste? Eu vi, mas não sei se foi o eco na minha cabeça ou se foi mesmo que eu acho que foi. A câmara resistara à luz tremida da lanterna a percorrer as portas, enquanto as sombras ficavam mais espessas. Uma das portas estava entreaberta, com a fechadura partida, e Inês sentiu uma corrente de ar frio sair dali. Aqui dentro a freira fala desta cela. Diz que aqui ficou alguém que ela denunciou com medo pela irmã mais nova. Miguel apontou a câmara para dentro. Rolou uma sala pequena demais para ser humana. Havia uma cama de metal, uma cadeira encostada ao canto, marcas de um mês na parede e algo que parecia ter sido um crucifixo arrancado. Se Deus vem aqui, não foi pelas portas oficiais. Há uma frase no diário. Ela escreveu: depois desta cela, deixou de conseguir rezar. A lanterna iluminou o chão, onde uma frase estava escrita em letras tremidas, quase apagadas. Diz, ouvir vão ouvir, mas ninguém vai acreditar. Um gravador portátil chiou por um instante, as vozes da fita e a respiração de Miguel se misturaram num único fluido. Não é para acreditar, é para ouvir. Quem não ouvir torna-se paz. A presença da freira agora era clara para ambos, não como figura visível, mas como um peso no ar, como uma atenção concentrada sobre eles. Se tu queres que alguém te ouça, nós estamos a ouvir, nós e mais mulheres lá em casa, é esse o cor. Tu estás a negociar com alguém que já perdeu tudo, Miguel. Achas mesmo que ela se importa com o preço? O corredor pareceu alongar-se mais adiante. Outra porta aparecia, sem número, sem qualquer marca, apenas com um risco vertical profundo. No diário havia um desenho tosco dessa mesma porta, com frases apressadas ao redor. Ela chama isto de porta que não devia existir. Diz que é um lugar onde a voz de Deus deixa de se ouvir. Se a gente abrir, pode ser que finalmente se ouça outra voz. A maçaneta estava fria demais para o ambiente, como se tivesse sido mantida no gelo. Quando Miguel a empurrou, uma corrente de ar gelado saiu de dentro, trazendo um odor de mofo e ferro oxidado. A lanterna iluminou uma sala maior, com desses notés, mesas metálicas, gestos de equipamentos médicos antigos e marcas de ferrugem no chão que desenhavam caminhos estranhos. O meu avô nunca falou sobre o que fizeram com Lão. Talvez tenha sido aqui. Se eu desligar a lanterna neste momento, tu ficas. Se tu desligares, vais ficar a falar sozinho com coisas que não foram feitas para te responder. Uma sensação de movimento se espalhou pela sala, não visível, mas audível, como roupas a roçar e como passos descalços. Eles estão aqui, todos. Os que foram lançados ao mar, os que ficaram presos nas paredes, os que calaram por medo, os que gritaram até perder a voz. Miguel ergueu a câmara, apontando para o vazio, e além captou apenas poeira a dançar. Eu prometo que vou mostrar ao mundo, eu prometo que isto não vai ficar enterrado com este prédio.
Começa já não me salvam, mas talvez salvem a memória. Cada ouvido é uma célula nova onde a história pode continuar. Inês sentiu ao coçar o braço, com uma mão fria e ligeira a guiar a lanterna para um canto. Lá, pendurado num prego torto, estava um terço antigo, com contas manchadas de escuro, como sangue que nunca secou. A minha avó tinha um terço igual a este. Jurava que vinha de uma irmã do convento. Neva, tia, neva a parte de mim que ainda não aprendeu a calar. O menino escurou o terço, a sala inteira pareceu encher-se de vozes ao mesmo tempo, algumas rezando, outras acusando e outras suplicando. Um gravador portátil registrou um cor caótico de palavras, nomes, datas e fragmentos de orações enquanto a câmara tremia nas mãos de Miguel. Se vocês aí do outro lado estiverem a ouvir isto, saibam que cada uma destas vozes pertenceu a alguém que foi parado dos registros. E algumas destas vozes pertencem a pessoas que ajudaram a pagar, como a minha família, como a freira que denunciou e depois tentou salvar com vezes. Conceito culpado e vítima se desfazia naquele momento, e tudo o que estava era a insistência da voz, a vontade de continuar. O gravador rolou na sala de arquivo, mesmo desligado, começou a girar sozinho, puxando uma fita imaginária. Se este vídeo for visto, se estas palavras forem repetidas, nós deixamos de ser só murmúrios na pedra. Miguel pegou no telemóvel e abriu a aplicação do canal, programando mentalmente como seria a estreia daquele vídeo. Eu posso marcar isto como estreia para daqui a uma semana, com o chat em direto e com comentários em tempo real. Não achas mesmo que queres comentários em tempo real de gente a brincar com aquilo que aconteceu aqui? Quanto mais pessoas virem, mais difícil vai ser fingir que nada disto existiu. Quanto mais pessoas ouvirem, mais vozes teremos, e as vozes não me extinguem o efeito de curiosidade. Uma porta de uma das celas bateu com força, sem que ninguém a tocasse, e o som ecoou pelo corredor como um tímulo. As luzes da câmara piscaram e a imagem começou a apresentar interferências estranhas, como sombras se atravessassem entre o sensor e o nu. Eu prometi que não ia fugir, e não vou, menti, freira, menos que ficaram presos aqui. Às vezes fugir é a única forma de sobreviver, mas tu não vieste aqui para sobreviver, vieste para te redimir. Miguel posicionou a câmara no tripé, no centro da sala maior, apontada para a porta sem número e ligou a gravação contínua. Se isto for a minha última reportagem, que seja a melhor, que seja aquela que finalmente dá nomes ao sem rosto. As vozes pareceram se aproximar, como se encostassem ao microfone, e o ruído do mar lá em cima sumiu completamente o áudio. Nós não precisamos mais de nomes, precisamos de ouvidos, precisamos de espaço na memória dos giros. Ao longe, Joaquim, sentado na tasca, olhava para a falésia e percebia que as luzes do sanatório, apagadas há décadas, pareciam cintilar de novo. Eles abriam a porta pisada na noite pisada. A gravação daquele momento nunca ficou totalmente clara, porque o ficheiro final que chegou ao mundo já vinha marcado por interferências. Ouço Miguel falar com a câmara, a voz firme, e quase ao mesmo tempo ouço a mesma voz duplicada, com um ligeiro atraso, como se alguém repetisse cada palavra atrás dele. Se estás a ver isto agora, onde quer que estejas, fica a saber que estás a participar de algo que não é só um vídeo. Estás a emprestar os teus ouvidos a vozes que foram silenciadas, estás a deixar que elas ocupem um lugar dentro de ti. E quem dá lugar, dá abrigo, e quem dá abrigo, às vezes, já não sabe como mandar embora. Em um certo instante o som de passo a correr ecoa e a respiração de Inês mistura-se com soluço que pode ser medo ou raro. Miguel, chega, vamos, isto já passou do limite. Não precisamos sacrificar nem para contar esta história. Minda está a ser sacrificado, nós já estamos aqui, já ouvimos, agora não adianta voltar atrás. O áudio captura um som de algo metálico a cair, talvez da lanterna, talvez outro equipamento, e depois um breve grito cortado pela estática. A partir daí a gravação torna-se mais fluido do que discurso, mas certas frases ainda são discerníveis para quem insiste em ouvir. No tribunal até é capaz de nos julgar, mas há memória, e a memória é um tipo de juízo que não tem fim. Em algum ponto a voz de Miguel se funde com a voz da freira e torna-se difícil saber quem diz o quê. Nós estamos aqui, nós ficamos aqui, nós falamos porque não pude falar, nós falamos porque falou demais e foi calado. Nós somos um corno, e cada ouvido que sabe é mais um lugar para este corno soar. O vídeo recuperado termina com um frame fixo do corredor subterrâneo, tremido, e o som do mar volta a entrar lentamente no fundo. Não se vê nem Miguel nem Inês, não há corpos, não há despedidas claras, apenas uma presença ausente que continua a falar através da fita. Anos mais tarde, uma câmara de segunda mão apareceu à venda num site de usados e junto com ela vinha um cartão de memória esquecido. Quem comprou o equipamento encontrou pastas com gravações, inclusive um fecheiro com o nome provisório de Vozes da Faleza.
O vídeo circulou num forma obscuro durante alguns dias, com comentários de utilizadores que o tomaram como uma experiência interativa de terror. Alguns viram, outros elogiaram o realismo e alguns disseram que desligaram a mãe porque começaram a ouvir coisas em casa. Um deles escreveu: desde que viu o vídeo, ouvia o som do mar todas as noites, mesmo morando longe de qualquer costa. Outro jurou que uma voz feminina rezava no pé da cama sempre que ele adormecia, repetindo frases da freira que ninguém mais lembrava. A gravação acabou por desaparecer de plataformas públicas, apagada por denúncias, esquecimento ou acaso, mas não desapareceu completamente. Uma cópia chegou a este canal, Histórias de Fantasmas Curtas, trazida por alguém que disse apenas para mostrar isto, mas avisar antes. O que vocês ouviram nesta história é uma recriação, o eco narrado daquilo que foi encontrado, uma forma de dar contorno a vozes que não tinham voz. Talvez Miguel e Inês tenham conseguido sair do sanatório naquela noite e simplesmente decidido nunca mais falar. Talvez tenham ficado presos em colores que não obedecem aos mapas dos giros. Talvez a freira Maria do Carmo tenha finalmente encontrado a forma de dividir a culpa dela em milhares de pequenos pedaços, um para cada ouvido que se oferece. E talvez, só talvez, o verdadeiro sanatório já não esteja naquela falésia prestes a ser demolido, mas dentro de cada um que escuta e escolhe calada ou repetir o que ouvi. Se vocês chegaram até aqui, até ao fim desta história, eu agradeço profundamente por terem emprestado o vosso tempo e a vossa atenção às vozes que habitam este lado. Se esta narrativa mexeu convosco, se os arrepiou ou fez pensar, eu peço que deixem um gosto no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar a vir. Se ainda não estão inscritos, convido-vos a subscrever o canal Histórias de Fantasmas Curtas para não perderem as próximas viagens a lugares onde no passado ainda falo. Eu peço também, com toda a sinceridade, que considerem apoiar o canal através do código QR que aparece no canto inferior direito do vídeo ou através do link para donativos que está na descrição. Na descrição deste vídeo vocês encontrarão também ligações para outras séries completamente diferentes deste tipo de história, com outros ambientes, outros medos e outros fantasmas. Se gostarem, deixem nos comentários o que sentiam ao ouvir esta história, contem-nos se já visitaram lugares que carregam silêncios parecidos do subsfeio manter-se bem longe de falésias e sanatórios. Eu despeço-me por agora, desejando-vos uma noite tranquila, na medida do possível, e convidando-vos a voltar para o próximo vídeo, onde outra porta se abrirá para mais uma história de fantasmas. Obrigado por ouvirem até ao fim, cuidem da vossa mente, cuidem da vossa casa e até breve, na próxima visita às sombras em Histórias de Fantasmas Curtas.